Trabalho de literatura. Poemas escolhidos de Gregório de Matos, Ana Clara Martins e Gabriela Martins. Biografia. Gregório de Matos foi o maior poeta do barroco brasileiro. Ele nasceu em Salvador, Bahia, capital do Brasil na época, no dia 23 de dezembro de 1686. Ele morreu em 1695, com 59 anos. Seu pai era português e sua mãe brasileira. Ele foi criado no meio de uma família rica e influente de senhores de engenho. Foi aluno do Colégio da Companhia de Jesus, onde estudou Humanidades. Em 1653, ele cursou Direito. Depois de formado, exerceu de curador de órfãos e de juiz de Alcácer do Sal, no Alentejo. E foi nessa época em que se escreveu seus primeiros poemas sátíricos. Seus poemas se destacaram por constituírem uma crítica à sociedade da época e por isso recebeu o apelido Boca do Inferno. O contexto histórico da obra é no final do século XVII, quando Portugal estava em decadência e o sistema escravocrata não sustentava mais a economia da metrópole. Portugal impôs diversas restrições comerciais ao Brasil para ter vantagem. Na época, os senhores de engenho e proprietários rurais sofreram uma forte crise econômica também. Algumas características da obra. Os livros de Gregório foram publicados em 6 volumes, após sua morte entre 1923 e 1933, com o título Obras de Gregório de Matos. Em 1970 foi publicado Poemas Escolhidos. As obras são divididas em 3 formas: poesia religiosa, poesia sátrica e poesia lírica, no qual atacavam o governo, a nobreza e o clero. Em poemas que ele condena a sociedade hipócrita da época, ele se insere nela, pelo fato de depender da nobreza e às custas de favores deles. Gregório usava a poesia para se libertar e essa era a única salvação dele. Agora, nossos 2 poemas escolhidos. Toda a cidade derrota essa fome universal. Uns dão a culpa total à Câmara, outros à frota. A frota tudo abarrota, dentro dos escotilhões, a carne, o peixe, os feijões. E se a Câmara olha e ri, porque anda farta até aqui, e coisa que em mim não toca, ponto em boca. Esse poema retrata sobre a desigualdade da época. A Câmara se referia ao governo e à nobreza, e a frota seriam as pessoas que trabalhavam duro para a Câmara. No verso, e se a Câmara olha e ri, se refere àqueles que não passam necessidade e, portanto, se mantêm em silêncio e não fazem nada sobre as necessidades dos outros. Segundo poema. Imaginais que o insensato do canzarrão fala tanto porque sabe tanto ou quanto? Não, senão por ser mulato, ter sangue de carrapato, ter estoraque de conco. Cheirar-lhe a roupa a mondongo. É cifra de perfeição, milagres do Brasil são. Esse poema faz uma crítica ao meticismo, desvalorizando o mulato, falando que o sangue é carrapato. Estoraque é como se fosse cheiro, cheiro de Congo, que é um país de origem desse mulato. Resumindo, este poema é uma crítica aos mestiços.